Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 2. A Travessia dos Pântanos. Gollum movia-se rapidamente, com a cabeça e o pescoço projetados para a frente, muitas vezes usando as mãos assim como os pés. Frodo e Sam tinham dificuldade em acompanhá-lo, mas ele não parecia mais pensar em escapar. E quando eles se atrasavam, ele se virava e os esperava. Algum tempo depois, conduziu-os até a beira de um sulco estreito pelo qual haviam passado antes, mas agora estavam mais longe das colinas. Aqui está! Exclamou ele. Lá dentro tem um caminho para baixo, sim. Agora nós segue ele. Para fora ali atrás. Apontou para o sul e o leste na direção dos pântanos. O fedor deles chegou-lhes às narinas, pesado e podre, mesmo no fresco ar noturno. Gollum andou para cima e para baixo ao longo da beira e, por fim, chamou-os. Aqui! Podemos descer aqui. Sméagol foi por este caminho uma vez. Fui por aqui, escondido dos orcs. Foi à frente deles e, seguindo-o, os hobbits desceram para a escuridão. Não era difícil, pois naquele ponto a fenda só tinha uns 15 pés de profundidade e cerca de uma dúzia de largura. Havia água corrente no fundo. Era de fato o leito de um dos muitos riozinhos que escorriam das colinas e alimentavam as lagoas e os lamaçais estagnados mais além. Gollum virou para a direita, mais ou menos rumo ao sul, e foi chapinhando com os pés no curso d'água raso e pedregoso. Parecia muito feliz em sentir a água e dava risadinhas para si mesmo, às vezes até grasnando em uma espécie de cantoria. O frio, duro chão nos morde a mão, deixa o pé machucado. Cada pedra e caroço parece um osso bem descarnado. Mas riacho e lagoa tem água da boa, pros pés é um agrado. E agora nos deixe. Haha, nos deixe o quê? Disse ele, olhando de soslaio para os hobbits. Nós conta para vocês, grasnou. Ele adivinhou faz tempo, Bolseiro adivinhou. Veio-lhe um brilho nos olhos e Sam percebeu, percebendo o reluzir no escuro. Não achou nada agradável. Vivo não respira, de frio não expira, sem sede vai bebendo, de couraça não rangendo. No seco se afoga, a ilha roga, é um alto monte, pensa que a fonte é vento subindo, tão esbelto, tão lindo. Encontrá-lo é um gozo, só nos deixe pegar um peixe, macio e gostoso. Estas palavras só se tornaram mais urgentes na mente de Sam, um problema que o perturbara desde o momento em que compreendeu que seu mestre iria adotar Gollum como guia. O problema da comida. Não lhe ocorreu que seu mestre também poderia ter pensado nele, mas imaginava que Gollum tinha. Na verdade, como Gollum se mantivera em todas as suas andanças solitárias? Não muito bem, pensou Sam. Ele parece bem faminto. Não tão exigente que não vá experimentar que gosto tem um hobbit, se não tiver peixe, aposto. Supondo que consiga nos apanhar num cochilo. Bem, não vai apanhar. Não um sangange, com certeza. Seguiram tropeçando no sulco escuro e tortuoso por longo tempo, ou pelo menos assim pareceu aos pés cansados de Frodo e Sam. O sulco virou para o leste e, à medida que avançavam, ele alargou-se e ficou gradativamente mais raso.
Enfim, o céu acima deles mostrou debilmente o primeiro cinzento da manhã. Gollum não mostrara sinal de cansaço, mas agora olhou para cima e parou. O dia está perto, sussurrou ele, como se o dia fosse algo que pudesse escutá-lo e lhe pular em cima. Sméagol vai ficar aqui, e eu vou ficar aqui. E a cara amarela não vai me ver. Devíamos estar contentes de vermos a sol, disse Frodo. Mas vamos ficar aqui. Estamos cansados demais para irmos mais longe no momento. Você não é esperto para ficar contente com a cara amarela, disse Gollum. Ela revela você. Hobbits bonzinhos sensatos ficam com Sméagol. Tem orcs e seres nojentos por aí. Eles conseguem ver longe. Fiquem e se escondam comigo. Os três instalaram-se para descansar ao pé da parede rochosa do sulco. Já não tinha muito mais que a altura de um homem alto, e em sua base havia plataformas chatas e largas de pedra seca. A água corria em um canal do lado oposto. Frodo e Sam sentaram-se em um dos degraus, descansando as costas. Gollum patinhava e bracejava no riacho. Precisamos de um pouco de comida, disse Frodo. Está com fome, Sméagol? Temos muito pouco para compartilhar, mas vamos lhe ceder o que pudermos. Diante da palavra fome, inflamou-se uma luz esverdeada nos olhos pálidos de Gollum, e eles pareceram projetar-se mais do que nunca do seu rosto magro e doentio. Por um momento, recaiu no seu antigo modo de Gollum. Estamos famintos, sim, famintos. Nós estamos, precioso, disse ele. O que é que eles comem? Eles têm bons peixes? Sua língua pendeu entre os dentes afiados e amarelos, lambendo seus lábios descorados. Não, não temos peixe, respondeu Frodo. Só temos isto. Ergueu uma fatia de lembas e água, se a água daqui for boa de beber. Sim, sim, água boa, afirmou Gollum. Beba, beba enquanto podemos. Mas o que é que eles têm, precioso? É crocante? É gostoso? Frodo quebrou um pedaço de uma fatia e entregou a ele em sua embalagem de folha. Gollum farejou a folha e seu rosto se transformou. Um espasmo de nojo tomou conta dele e uma insinuação de sua velha malícia. Sméagol cheira, disse ele. Folhas vindas do país élfico. Ah, elas fedem. Ele subiu nessas árvores e não pôde lavar o cheiro das mãos, minhas belas mãos. Largou a folha, pegou o canto do lembas e o mordiscou. Cuspiu e foi sacudido por um ataque de tosse. Ah, não! Exclamou ele numa cusparada. Você tenta sufocar o coitado do Sméagol? Pô, ele cinzas, ele não pode comer isso. Tem de passar fome. Mas Sméagol não se importa. Hobbits bonzinhos. Sméagol prometeu. Ele vai passar fome. Não pode comer comida dos hobbits. Ele vai passar fome. Coitado do Sméagol magrinho. Lamento, disse Frodo, mas receio que não possa ajudá-lo. Acho que esta comida lhe faria bem se você tentasse, mas quem sabe você não possa nem tentar. Pelo menos ainda não. Os hobbits mastigaram seu lembas em silêncio. Sam pensou que por algum motivo tinha gosto bem melhor do que tivera em um bom tempo. O comportamento de Gollum fizera tentar para o sabor de novo. Mas não se sentia confortável. Gollum observava cada bocado da mão para a boca, como um cão esperançoso junto da cadeira de um conviva. Foi só quando terminaram e se preparavam para descansar que ele se convenceu, aparentemente, de que não tinham petiscos escondidos que ele pudesse compartilhar. Então foi sentar-se sozinho a alguns passos de distância, choramingando um pouco. Olha aqui, sussurrou Sam para Frodo, não muito baixo. Na verdade, não se importava se Gollum ouviria ou não. Precisamos dormir um pouco, mas não os dois juntos com esse vilão faminto por perto, com ou sem promessa. Sméagol ou Gollum, garanto que não vai mudar seus hábitos depressa. Vá dormir, Sr. Frodo, e eu o chamo quando não conseguir manter as pálpebras erguidas. Turno e retorno, como antes, enquanto ele estiver à solta.
Talvez você tenha razão, Sam, disse Frodo, falando abertamente. Há uma mudança nele, mas ainda não tenho certeza do tipo de mudança e quão profunda. Mas a sério, não acho que haja necessidade de ter medo, por enquanto. Mas vigie se quiser. Dê-me umas 2 horas, não mais, e depois me chame. Frodo estava tão cansado que sua cabeça caiu para a frente, sobre o peito, e ele dormiu quase imediatamente após dizer essas palavras. Gollum não parecia mais ter nenhum medo. Enrolou-se e adormeceu depressa, bem despreocupado. Logo, sua respiração estava chiando baixinho através dos seus dentes apertados, mas ele estava deitado imóvel como uma pedra. Algum tempo depois, temendo ele mesmo cair no sono se ficasse sentado ouvindo a respiração dos dois companheiros, Sam levantou e cutucou Gollum de leve. Suas mãos se desenrolaram e estremeceram, mas ele não fez nenhum outro movimento. Sam inclinou-se e disse peixe perto do seu ouvido, mas não houve reação, nem mesmo uma pausa na respiração de Gollum. Sam coçou a cabeça. Deve estar dormindo mesmo, murmurou ele. E se eu fosse como Gollum, ele não acordaria nunca mais. Reprimiu as ideias que lhe vieram à mente, de sua espada e da corda, e foi sentar-se junto ao seu patrão. Quando acordou, o céu acima dele estava indistinto, não mais claro e sim mais escuro que na hora do desjejum. Sam levantou-se de um salto. Não menos por sua própria sensação de vigor e fome, compreendeu de repente que havia dormido durante a luz do dia, 9 horas pelo menos. Frodo ainda estava dormindo profundamente, agora estendido de lado. Gollum não estava à vista. Vários nomes de censura para si mesmo vieram à mente de Sam, tirados do extenso estoque de palavras paterno do feitor. Depois, ocorreu-lhe também que seu mestre tivera razão. Por enquanto, não houvera nada para ser vigiado. Fosse como fosse, estavam ambos vivos e não esganados. Pobre desgraçado, disse ele, meio arrependido. Agora me pergunta onde ele foi. Não longe, não longe, disse uma voz acima dele. Ergueu os olhos e viu a forma da grande cabeça e orelhas de Gollum diante do céu vespertino. Ei, o que está fazendo? Exclamou Sam, retomando as suspeitas assim que viu aquela forma. Sméagol tem fome, disse Gollum. Volta já. Volte agora, gritou Sam. Ei, volte! Mas Gollum desaparecera. Frodo despertou com o som do grito de Sam e sentou-se, esfregando os olhos. Alô, disse ele. Alguma coisa errada? Que horas são? Não sei, respondeu Sam. Passa do pôr do sol, calculo. E ele se foi. Diz que está com fome. Não se preocupe, disse Frodo. Não há como evitar. Mas ele vai voltar, você verá. A promessa ainda vai valer por algum tempo, e, seja como for, ele não vai deixar seu precioso. Frodo não deu importância quando soube que haviam dormido profundamente durante horas com Gollum, e um Gollum muito faminto, solto junto deles. Não pense em nenhum nome ruim do seu feitor, disse ele. Você estava exausto e tudo acabou bem. Agora estamos bem ambos descansados. E temos uma estrada difícil à frente, a pior estrada de todas. Sobre a comida, comentou Sam. Quanto tempo vai levar para fazermos esse serviço? E quando estiver feito, o que vamos fazer então? Esse pão de viagem mantém a gente de pé de um jeito maravilhoso, apesar de não satisfazer direito o bucho, como se poderia dizer. De qualquer jeito, não para mim, sem desrespeitar os que o fizeram. Mas tem que comer um pouco dele todo dia, e ele não cresce. Calculo que temos o bastante para durar, digamos, umas 3 semanas, e isso com cinto apertado e boca pequena, veja bem. Até agora fomos um tanto generosos com ele. Não sei quanto tempo vamos levar para acabar, disse Frodo. Atrasamo-nos miseravelmente nas colinas.
Mas Samwise Gamgee, meu caro hobbit. Na verdade, Sam, meu caríssimo hobbit, amigo entre os amigos. Não acho que precisamos pensar no que vem depois disso. Fazer o serviço, como você disse. Que esperança há de que vamos fazê-lo algum dia? E se o fizermos, quem sabe qual será o resultado? Se o um for para o fogo e nós estivermos por perto? Eu lhe pergunto, Sam, algumas vezes vamos precisar de pão novamente? Acho que não. Se conseguirmos convencer nossos membros a nos levarem até o monte da perdição, isso é tudo que podemos fazer. Começo a sentir que é mais do que eu posso. Sam assentiu com a cabeça, em silêncio. Tomou a mão do patrão e se inclinou sobre ela. Não a beijou, apesar de suas lágrimas caírem sobre ela. Depois virou-se para o outro lado, passou a manga pelo nariz, levantou-se e andou pisoteando, tentando assobiar e dizendo entre os esforços: Onde está aquela criatura maldita? Na verdade, não levou muito tempo para Gollum voltar, mas veio tão silenciosamente que não o ouviram antes que estivesse diante deles. Seus dedos e seu rosto estavam imundos de lama preta. Ainda estava mastigando e babando. Não perguntaram, nem queriam saber o que ele mastigava. Vermes ou besouros ou alguma coisa viscosa de um buraco, pensou Sam. Pah, que criatura nojenta, que pobre desgraçado. Golo não lhes disse nada antes de beber bastante e se lavar no riacho. Depois veio ter com eles, lambendo os beiços. Melhor agora, disse ele. Estamos descansados? Prontos para ir embora? Hobbits bonzinhos dormem bonito. Confiam em Sméagol agora? Muito, muito bom. A etapa seguinte da jornada foi muito parecida com a anterior. À medida que avançavam, o sulco se tornava cada vez mais raso e a inclinação do chão mais gradativa. O fundo era menos pedregoso e mais terroso, e lentamente os lados se reduziram a simples margens. Ele começou a se curvar e a vagar. Aquela noite chegou ao fim, mas agora havia nuvens sobre a lua e as estrelas, e souberam que o dia chegava apenas graças à lenta expansão da luz débil e cinzenta. Em uma hora gelada chegaram ao fim do curso d'água. As margens se transformaram em morrinhos cobertos de musgo. Sobre a última plataforma de pedra que se desfazia, o riacho gorgolejou, caiu rumo a um lodaçal pardo e se perdeu. Caniços secos sibilavam e chocalhavam, mas eles não sentiam nenhum vento. De ambos os lados e à frente, havia agora amplos charcos e lamaçais, estendendo-se rumo ao sul e ao leste, na indistinta meia-luz. Névoas serpenteavam e se elevavam de poças escuras e fétidas. Seus vapores pairavam, asfixiantes, no ar imóvel. Bem ao longe, agora quase exatamente no sul, assomavam as muralhas montanhosas de Mordor, como uma barra negra de nuvens esfarrapadas, flutuando acima de um mar perigoso. Tomado pela névoa. Agora os hobbits estavam inteiramente nas mãos de Gollum. Não sabiam, e naquela luz enevoada não podiam adivinhar que, na verdade, apenas acabavam de penetrar nos limites setentrionais dos pântanos, cuja extensão principal estava ao sul deles. Se conhecesse o terreno, poderiam, com um pequeno atraso, ter voltado um pouco sobre seus passos e depois, virando-se para o leste, contornado sobre estradas firmes até a planície nua de Dagorlad, o campo da antiga batalha diante dos portões de Mordor. Não que em tal curso houvesse grande esperança. Naquela planície pedregosa não havia cobertura, e ela era atravessada pelas estradas dos orcs e dos soldados do inimigo. Nem mesmo as capas de Lórien os teriam ocultado ali. Como seguimos nosso caminho agora, Sméagol? Perguntou Frodo. Precisamos atravessar esses charcos mal cheirosos? Não precisa. Não precisa mesmo, disse Gollum.
Não se os hobbits querem chegar às montanhas escuras e ir ver ele bem depressa. Volta um pouco e contorna um pouco. Seu braço magro assinou para o norte e o leste, e vão chegar em estradas duras e frias bem nos portões da terra dele. Vai ter montes de gente dele observando os hóspedes, muito contente de levar eles direto para ele. Oh, sim. O olho dele vigia para lá o tempo todo. Ele pegou Sméagol lá, faz tempo. Gollum estremeceu. Mas Sméagol usou os olhos depois disso. Sim, sim. Usei os olhos e os pés e os narizes depois disso. Conheço outros caminhos. Mais difíceis, não tão rápidos, mas melhores, se nós não queremos que ele veja. Sigam Sméagol. Ele vai levar vocês através dos pântanos, através das névoas, belas névoas grossas. Sigam Sméagol com muito cuidado e vão poder ir longe, bem longe, antes que ele apanhe vocês. Sim, talvez. Já era dia, uma manhã sem vento e soturna, e os vapores do pântano se espalhavam em pesadas barreiras. Não havia sol que perfurasse o céu baixo e nublado, e Gollum parecia ansioso por continuar a jornada de imediato. Assim, após um breve descanso, partiram de novo, e logo estavam perdidos em silêncio, em um silencioso mundo de sombras, isolados de qualquer visão do terreno em volta, quer das colinas que haviam deixado, quer das montanhas que buscavam. Andavam lentamente em fila única. Gollum, Sam, Frodo. Frodo parecia ser o mais exausto dos três. E por mais que caminhassem devagar, ele muitas vezes ficava para trás. Logo os hobbits descobriram que o que parecia ser um vasto pântano era na verdade uma rede infindável de poças e charcos moles e cursos d'água coleantes e meio estrangulados. Entre eles, um olho e um pé astuciosos podiam traçar uma trilha errante. Certamente Gollum tinha tal astúcia e precisava dela toda. Sua cabeça sobre o pescoço comprido estava sempre se virando para cá e para lá, enquanto ele fungava e murmurava consigo mesmo o tempo todo. Às vezes levantava a mão e os detinha, e então avançava um pouco, agachado, testando o solo com os dedos das mãos ou dos pés, ou meramente escutando com o ouvido colado à terra. Era enfadonho e cansativo. O inverno, frio e pegajoso, ainda reinava naquela região esquecida. O único verde era a escuma de ervas daninhas lívidas nas superfícies escuras e oleosas das águas tristonhas. Capim morto e juncos podres apareciam nas neblinas como sombras esfarrapadas de verões há muito esquecidos. À medida em que o dia avançava, a luz aumentava um pouco, e as névoas se erguiam, tornando-se mais esparsas e transparentes. Muito acima da podridão e dos vapores do mundo, o sol já viajava alto e dourado, em uma região serena com solos de espuma deslumbrante. Mas lá embaixo, só podiam ver um fantasma passante dele, turvo, pálido, que não conferia cor nem calor. Mas mesmo diante daquela fraca lembrança de sua presença, Gollum franzia a testa e se encolhia. Deteve a jornada, e eles descansaram, acocorados como animaizinhos caçados na beira de um grande matagal pardo de juncos. Havia um silêncio profundo, só arranhado na superfície pela fraca palpitação de plumas vazias de sementes e de folhas rompidas pelo capim tremendo em pequenos movimentos do ar que eles não podiam sentir. Nenhum pássaro, disse Sam pesaroso. Não, nenhum pássaro, disse Gollum. Pássaros bonzinhos, lambeu os dentes. Não tem pássaros aqui. Tem cobras, vermes e coisas nas poças. Monte de coisas nojentas. Nenhum pássaro, concluiu com tristeza. Sam olhou-o com aversão. Assim passou o terceiro dia da jornada com Gollum. Antes que as sombras da tarde se alongassem em terras mais felizes, eles prosseguiram outra vez, sempre em frente e em frente, apenas com breves paradas.
Faziam-nas não tanto para descansar quanto para ajudar Gollum, pois agora mesmo ele tinha de avançar com grande cautela, e às vezes passava algum tempo perdido. Haviam chegado bem ao meio dos pântanos mortos e estavam escuro. Caminhavam devagar, agachados, mantendo-se rigorosamente em fila, seguindo atentamente cada movimento que Gollum fazia. Os charcos ficaram mais úmidos, abrindo-se em largas lagoas estagnadas, entre as quais tornava-se cada vez mais difícil encontrar os lugares mais firmes onde os pés pudessem pisar sem afundar na lama gorgolejante. Os viajantes eram leves, do contrário, talvez nenhum deles jamais teria encontrado uma passagem. Logo a escuridão se tornou total. O próprio ar parecia negro e pesado de se respirar. Quando surgiram luzes, Sam esfregou os olhos. Pensou que estava ficando perturbado da cabeça. Viu primeiro uma com o canto do olho esquerdo, um tufo de brilho pálido que se desfez, mas logo depois apareceram outras. Algumas como fumaça brilhando fracamente, algumas como chamas enevoadas tremeluzindo devagar acima de velas invisíveis. Aqui e ali elas se contorciam como lençóis fantasmagóricos desdobrados por mãos ocultas. Mas nenhum de seus companheiros disse palavra alguma. Finalmente Sam não pôde suportar mais. O que é tudo isso, Gollum? Disse ele em um sussurro. Essas luzes agora estão em toda a nossa volta. Fomos apanhados? Quem são eles? Gollum ergueu os olhos. Havia uma água escura diante dele e ele engatinhava no chão, para cá e para lá, incerto sobre o caminho. Sim, estão em toda a nossa volta, cochichou. As luzes manhosas. Velas de cadáveres. Sim, sim. Não dê atenção a elas. Não olhe. Não siga elas. Onde está o mestre? Sam olhou para trás e descobriu que Frodo se atrasara outra vez. Não podia vê-lo. Recuou alguns passos na escuridão, sem se atrever a ir longe nem a chamar mais alto que um sussurro rouco. Subitamente deu um encontrão em Frodo, que estava de pé, perdido em seus pensamentos, olhando para as luzes pálidas. Suas mãos pendiam dos lados, rígidas. Água e limo pingavam delas. Venha, Sr. Frodo, disse Sam. Não olhe para elas. Gollum disse que não devemos. Vamos alcançá-lo e sair deste lugar amaldiçoado o mais depressa que pudermos. Se pudermos. Está bem, disse Frodo, como quem retorna de um sonho. Estou indo. Vá em frente. Apressando-se em avançar outra vez, Sam tropeçou, enroscando o pé em alguma velha raiz ou moita. Caiu e se apoiou com força nas mãos, que mergulharam fundo na lama pegajosa, de modo que seu rosto se aproximou da superfície da lagoa escura. Houve um chiado fraco. Subiu um cheiro fétido, as luzes tremeram e dançaram e rodopiaram. Por um momento, a água embaixo dele pareceu ser uma janela coberta de vidro imundo, através da qual ele espiava. Ao arrancar as mãos do charco, saltou para trás com um grito. Tem coisas mortas! Rostos mortos na água! Disse ele com horror. Rostos mortos! Gollum riu. Os pântanos mortos. Sim, sim. Esse é o nome deles, cacarejou. Não devia olhar quando as velas estão acesas. Quem são eles? O que são eles? Pensou Sam, estremecendo, virando-se para Frodo, que já estava atrás dele. Não sei, disse Frodo em voz de sonho, mas também os vi. Nas lagoas, quando as velas estavam acesas. Estão deitados em todas as lagoas, rostos pálidos, fundos sob a água escura. Eu os vi. Rostos sisudos e maus, e rostos nobres e tristes. Muitos rostos altivos e belos, e ervas em seus cabelos de prata. Mas todos imundos, todos podres.
todos mortos. Há uma luz cruel neles. Frodo escondeu os olhos nas mãos. Não sei quem são, mas pensei que vi ali homens, elfos e orques junto a eles. Sim, sim, disse Gollum. Todos mortos, todos podres. Elfos e homens e orques. Os pântanos mortos. Teve uma grande batalha há muito tempo atrás, sim. Assim disseram a ele quando Sméagol era jovem, quando eu era jovem antes do Precioso chegar. Foi uma grande batalha. Homens altos com espadas compridas e elfos terríveis, e orques esguinchando. Lutaram na planície por dias e meses nos Portões Negros. Mas os pântanos cresceram depois disso e engoliram os túmulos. Sempre rastejando, rastejando. Mas isso faz uma era e mais, disse Sam. Os mortos não podem estar ali de verdade. É alguma crueldade tramada na Terra Sombria? Quem sabe? Sméagol não sabe, respondeu Gollum. Não dá para alcançar eles. Não dá para tocar neles. Tentamos uma vez. Sim, precioso. Tentei uma vez. Mas não dá para alcançar eles. Só formas para ver, talvez. Não para tocar. Não, precioso. Todos mortos. Sam lançou-lhe um olhar sombrio e estremeceu outra vez, pensando que imaginava por que Sméagol tentara tocá-los. Bem, eu não quero vê-los, disse ele. Nunca mais. Não podemos seguir e ir embora? Sim, sim, disse Gollum. Mas devagar, muito devagar, com muita cautela. Senão os hobbits descem para se juntar aos mortos e acender velhinhas. Sigam Sméagol. Não olhem as luzes. Engatinhou para a direita, buscando uma trilha ao redor da lagoa. Seguiram-no de perto, curvados, muitas vezes usando as mãos exatamente como ele. Vamos ser 3 pequenos Gollums preciosos enfileirados se isso continuar por muito tempo, pensou Sam. Finalmente chegaram à extremidade da Lagoa Negra e atravessaram-na, com risco, engateando ou saltando de uma ilha moita traiçoeira para outra. Muitas vezes se debatiam, piscando ou caindo com as mãos em águas fétidas como pocilgas, até ficarem lodosos e imundos quase até o pescoço, um fedendo nas narinas do outro. Era tarde da noite quando por fim voltaram outra vez a terreno mais firme. Gollum chiava e cochichava consigo mesmo, mas parecia estar contente. De algum modo misterioso, por algum sentido combinado de fato, olfato e memória em comum, para vultos no escuro, outra vez ele parecia saber exatamente aonde estava e tinha certeza do caminho à frente. Agora vamos adiante, disse ele. Hobbits bonzinhos, hobbits e valentes. Muito, muito cansados, é claro. E nós também, meu precioso, todos nós. Mas precisamos afastar o mestre das luzes malvadas. Sim, sim, precisamos. Com essas palavras partiu outra vez, quase trotando, e descendo pelo que parecia ser uma longa vereda entre juncos altos, e eles tropeçavam atrás dele o mais depressa que podiam. Mas em pouco tempo ele parou de repente e farejou o ar, incerto, chiando como se estivesse outra vez perturbado ou descontente. O que é? Rosnou Sam, interpretando errado os sinais. De que serve farejar? O fedor quase me derruba com o nariz apertado. Você fede, o mestre fede, o lugar todo fede. Sim, sim, Sam fede, respondeu Gollum. O pobre Sméagol sente o cheiro, mas o bom Sméagol aguenta. Ajuda, mestre bonzinho. Mas isso não importa. O ar está se mexendo. Vem uma mudança. Sméagol se pergunta. Ele não está feliz. Foi em frente outra vez, mas sua insegurança era crescente, e vez por outra levantava-se a sua plena estatura, esticando o pescoço para o leste e para o sul. Durante algum tempo, os hobbits não conseguiram ouvir nem sentir o que o perturbava. Depois, de súbito, todos os 3 pararam, rijos, escutando.
Pareceu a Frodo e Sam que ouviam, muito longe, um longo grito lamentoso, agudo, fino e cruel. Tiveram arrepios. No mesmo momento, a agitação do ar tornou-se perceptível a eles e veio um frio intenso. Enquanto estavam parados, aguçando os ouvidos, escutaram um ruído como o de um vento vindo de longe. As luzes nebulosas tremeluziram, enfraqueceram e se apagaram. Gollum não se mexia. Estava de pé, tremendo e tagarelando consigo mesmo, até que, com um ímpeto, o vento os acometeu, silvando e rosnando por cima dos pântanos. A noite tornou-se menos escura, bastante clara para que vissem ou entrevissem turbilhões informes de neblina, enrolando-se e retorcendo-se ao rolarem por cima deles e os ultrapassarem. Olhando para cima, viram as nuvens se fragmentando e rasgando, e então, alto no sul, a lua reluziu, navegando por destroços volantes. Por um momento, sua visão alegrou os corações dos hobbits, mas Gollum agachou-se, murmurando maldições contra o cara branca. Então Frodo e Sam, fitando o céu, respirando profundamente o ar mais fresco, viram-na chegar. Uma pequena nuvem que vinha voando das colinas amaldiçoadas. Uma sombra negra solta de Mordor. Um vasto vulto alado e agourento. Roçou pela frente da lua e, com um grito mortal, foi-se rumo ao oeste, ultrapassando o vento em sua pressa cruel. Caíram para a frente, rastejando negligentes na terra fria. Mas a sombra de horror rodou e retornou, agora passando mais baixo, bem por cima deles, varrendo o vapor do charco com suas asas horripilantes. Depois foi-se embora, voando de volta para Mordor com a velocidade da ira de Sauron. E atrás dela o vento passou rugindo, deixando os pântanos mortos vazios e áridos. O deserto nu, até onde os olhos podiam divisar, mesmo à distância, a ameaça das montanhas, estava salpicado pelo luar intermitente. Frodo e Sam ergueram-se, esfregando os olhos, como crianças que despertam de um sono ruim e percebem a noite familiar ainda encobrindo o mundo. Mas Gollum ficou deitado no chão, como se estivesse atordoado. Levantaram-no com dificuldade, e por algum tempo ele não ergueu o rosto, e sim, ajoelhado, inclinou-se para a frente, apoiado nos cotovelos, cobrindo a parte de trás da cabeça com as grandes mãos chatas. Espectros, choramingou ele. Espectros de asas. O precioso é o mestre deles. Eles veem tudo, tudo. Nada pode se esconder deles. Maldito cara branca. E eles contam tudo para ele. Ele vê, ele sabe. Ah, Gollum, Gollum, Gollum. Foi só depois que a lua desceu para o oeste, muito longe atrás de Tolbrandir, que ele se ergueu ou fez algum movimento. Daquele momento em diante, Sam pensou outra vez sentir uma mudança em Gollum. Ele estava mais bajulador e aparentemente amistoso. Mas Sam às vezes surpreendia algumas expressões estranhas em seus olhos, especialmente dirigidas a Frodo, e ele voltava cada vez mais ao seu antigo modo de falar. E Sam teve outra preocupação crescente. Frodo parecia estar cansado, cansado ao ponto da exaustão. Não dizia nada e, na verdade, mal falava e não se queixava, mas caminhava como quem carrega um fardo cujo peso aumenta cada vez mais, e arrastava-se cada vez mais devagar, de forma que muitas vezes Sam tinha de pedir a Gollum que esperasse e não deixasse seu mestre para trás. De fato, a cada passo rumo aos portões de Mordor, Frodo sentia o anel na corrente em torno do seu pescoço, tornando-se cada vez mais opressivo. Já começava a senti-lo como um peso real que o arrastava na direção do chão. Não estava muito mais perturbado pelo olho. Assim ele o chamava consigo mesmo. Era mais que o fardo do anel que o fazia agachar-se e inclinar-se enquanto andava. O olho.
Aquela horrível sensação crescente de uma vontade hostil que se esforçava, com grande poder, por penetrar todas as sombras de nuvem e terra e carne e por vê-lo, fixá-lo sob seu olhar mortífero, nu, imóvel. Tão finos, tão frágeis e finos, haviam se tornado os véus que ainda o repeliam. Frodo sabia exatamente onde estavam agora a moradia presente e o coração daquela vontade. Tão certamente quanto um homem sabe dizer a direção do sol de olhos fechados. E ele estava de frente para ela, e sua potência lhe golpeava a frente. Lhe golpeava o fronte. Gollum provavelmente sentia algo da mesma espécie. Mas o que se passava em seu coração desgraçado, entre a pressão do olho, o desejo do anel que estava tão perto, e sua promessa humilhante feita meio pelo medo do ferro frio, os hobbits não podiam adivinhar. Frodo não pensava nisso. A mente de Sam estava ocupada mormente com o patrão, mal notando a nuvem escura que se abatera sobre seu próprio coração. Agora pôs Frodo à sua frente e vigiava atentamente cada um de seus movimentos, apoiando-o quando tropeçava e tentando encorajá-lo com palavras desajeitadas. Quando finalmente o dia chegou, os hobbits surpreenderam-se em ver o quão as montanhas agorentas já haviam chegado mais perto. O ar já era mais claro e frio, e, apesar de ainda distantes, as muralhas de Mordor não eram mais uma ameaça nebulosa no limite da visão, mas olhavam carrancudas como soturnas torres negras sobre um ermo sinistro. Os pântanos haviam terminado, desfazendo-se em turfas mortas e amplas planícies de lama seca e rachada. O terreno à frente erguia-se em longas encostas rasas, áridas e implacáveis, rumo ao deserto que se estendia diante do portão de Sauron. Enquanto durou a luz cinzenta, eles se agacharam como vermes sob uma pedra negra, encolhidos, com medo que o terror alado passasse e os enxergasse com seus olhos cruéis. O restante daquela jornada era uma sombra de temor crescente, em que a memória nada podia encontrar como apoio. Por mais 2 noites, eles se esforçaram através da terra exaustiva e sem trilhas. O ar, ao que lhes parecia, tornou-se áspero e repleto de um odor amargo que lhes interrompia a respiração e ressecava a boca. Tá parecendo eu com boa noite. Por fim, na quinta manhã, depois de se porem a caminho com Gollum, pararam mais uma vez. Diante deles, escuras ao amanhecer, as grandes montanhas alcançavam tetos de fumaça e nuvem. Dos seus pés projetavam-se enormes contrafortes e colinas acidentadas, as mais próximas das quais mal estavam a uma dúzia de milhas. Frodo olhou em torno horrorizado. Por mais pavorosos que fossem os pântanos mortos e as cernicas áridas das terras de ninguém, era ainda mais repugnante a região que o dia rastejante já revelava, lentamente aos seus olhos contraídos. Até mesmo ao brejo dos rostos mortos vinha algum fantasma desfigurado da primavera verde. Mas ali, nem a primavera nem o verão jamais haveriam de voltar. Nada vivia ali, nem mesmo a vegetação leprosa que se alimentava de podridão. As lagoas estranguladas sufocavam, com cinzas e lamas rastejantes, de um braço branco, de um branco e cinzento doentio, como se as montanhas tivessem vomitado a imundície de suas entranhas nas terras em torno. Altos morros de rochas esmagadas e pulverizadas, grandes cones de terra arruinada pelo fogo e manchadas por veneno, erguiam-se em fileiras infindáveis, como um obsceno cemitério, lentamente revelados à luz relutante. Haviam chegado à desolação que se estendia diante de Mordor, o perene monumento da obscura labuta de seus escravos, que haveria de perdurar quando todos os seus próprios estivessem anulados. Uma terra profanada, doente, além de qualquer cura, a não ser que o grande mar a invadisse para lavá-la com o esquecimento.
Sinto enjoo, disse Sam. Frodo não falou. Por um momento ficaram parados ali, como homens à beira de um sono onde o pesadelo faz a emboscada, repelindo-o apesar de saberem que só podem alcançar amanhã através das sombras. A luz tornou-se mais ampla e dura. Os poços estrangulados e os morros peçonhentos adquiriram hedionda nitidez. O sol havia nascido, caminhando entre nuvens em longas bandeiras de fumaça, mas a própria luz do sol fora profanada. Os hobbits não deram as boas-vindas àquela luz. Parecia hostil, revelando-os em seu desamparo. Pequenos fantasmas guinchantes que vagavam entre os montes de cinzas do Senhor Sombrio. Cansados demais para prosseguir, eles buscaram um lugar onde pudessem descansar. Por alguns momentos ficaram sentados sem falar, à sombra de um monte de escória. Mas vapores imundos emanavam dele, fechando suas gargantas e sufocando-os. Gollum foi o primeiro a se levantar. Ergueu-se cuspindo e praguejando e, sem uma palavra ou um olhar para os hobbits, saiu engatinhando de quatro. Frodo e Sam engatinharam atrás dele, até chegarem a uma cova ampla, quase circular, com beira alta do lado oeste. Era fria e morta e tinha no fundo uma fossa imunda de limo oleoso e multicor. Nesse buraco maldito ficaram encolhidos, esperando que em sua sombra pudessem escapar da atenção do olho. O dia passou devagar. Uma grande sede os assolou, mas beberam apenas algumas gotas dos seus cantis, enchidos pela última vez no suco que agora, quando voltavam a ele em pensamento, lhes parecia um lugar de paz e beleza. Os hobbits fizeram turnos para vigiar. Primeiro, cansados como estavam, nenhum deles conseguiu dormir. Mas, à medida que o sol longínquo descia para trás das lentas nuvens, Sam cochilou. Era o turno de Frodo vigiar. Ele reclinou-se na encosta da cova, mas isso não aliviou a sensação de fardo que o acometia. Olhou para cima, para o céu riscado de fumaça, e viu estranhos fantasmas. Vultos escuros cavalgando e rostos do passado. Perdeu a noção do tempo, pairando entre dormir e despertar, até que o ouvido o dominou. Sam acordou de repente, pensando que ouvira o patrão chamando. Era tardinha. Frodo não poderia ter chamado, pois pegara no sono e deslizara quase até o fundo da cova. Gollum estava ao lado dele. Por um momento, Sam pensou que ele tentava despertar Frodo. Depois viu que não era isso. Gollum falava sozinho. Sméagol estava debatendo com algum outro pensamento que usava a mesma voz, mas fazia guinchar e chiar. Uma luz pálida e uma luz verde alternavam em seus olhos enquanto ele falava. Sméagol prometeu, disse o primeiro pensamento. Sim, sim, meu precioso, veio a resposta. Nós prometeu. Salvar nosso precioso. Não deixar ele pegar. Nunca. Mas vai para ele, sim, mais perto a cada passo. O que o Hobbit vai fazer com ele? Nós se pergunta. Sim, nós se pergunta. Não sei, não posso fazer nada. O mestre tem ele. Sméagol prometeu ajudar o mestre. Sim, sim. Ajudar o mestre. O mestre do precioso. Mas se nós fosse o mestre, então poderia ajudar nós. Sim. E ainda assim manter promessas. Gollum, advogado. Mas Sméagol disse que ia ser muito bom. Hobbit bonzinho. Ele tirou corda cruel da perna de Sméagol. Fala gentil comigo. Muito, muito bom. É, meu precioso. Vamos ser bons. Bons como peixes, meu doce, mas para nós. Não machucar o Hobbit bonzinho, é claro. Não, não. Mas o precioso mantém a promessa, objetou a voz de Sméagol. Então pega ele, disse a outra, e nós mesmos vamos segurar ele. Então vamos ser mestre.
Gollum. Fazer o outro hobbit, o hobbit nojento que suspeita. Fazer ele rastejar, sim, Gollum. Mas não o hobbit bonzinho? Oh, não. Não se não nos agradar. Ainda assim ele é um bolseiro, meu precioso. Sim, um bolseiro. Um bolseiro roubou ele. Ele encontrou e não disse nada. Nada. Nós odeia bolseiros. Não, não este bolseiro. Sim, todos os bolseiros. Todas as pessoas que guardam o precioso. Precisamos ter ele. Mas ele vai ver. Ele vai saber. Ele vai tirar de nós. Ele vê. Ele sabe. Ele ouviu nós fazendo promessas bobas contra as ordens dele. Sim. Precisa pegar ele. Os espectros estão procurando. Precisa pegar ele. Não para ele. Não, meu doce. Olhe, meu precioso. Se nós tem ele, então nós pode escapar até dele, hã? Quem sabe nós fica muito fortes. Mais forte que espectros. Senhor Sméagol? Gollum o grande? O Gollum? Comer peixe todo dia. 3 vezes por dia. Frescos do mar. Muito precioso Gollum. Precisa ter ele. Nós quer ele. Nós quer ele. Nós quer ele. Mas eles são 2. Vão acordar cedo demais e matar nós, choramingou Sméagol num último esforço. Não agora. Não ainda. Nós quer ele, mas... E aí houve uma longa pausa, como se um novo pensamento tivesse despertado. Não ainda, é? Quem sabe não. Ela poderia ajudar. Ela poderia, sim. Não, não. Não desse jeito, gemeu Sméagol. Sim, nós quer ele. Nós quer ele. A cada vez que o segundo pensamento falava, a mão comprida de Gollum se arrastava devagar, tentando alcançar Frodo, e depois era puxada de volta com um movimento brusco quando Sméagol voltava a falar. Por fim, ambos os braços, com os dedos compridos, fletidos e crispados, moveram-se para agarrá-lo pelo pescoço. Sam estivera deitado, imóvel, fascinado por aquele debate, mas observando cada movimento que Gollum fazia por baixo das pálpebras semicerradas. Para a sua mente simples, a fome ordinária, o desejo de devorar hobbits, parecera o principal perigo de Gollum. Agora ele percebia que não era isso. Gollum sentia o terrível chamado do anel. O Senhor Sombrio era ele, é claro. Mas Sans perguntava-se quem seria ela. Alguns dos amigos nojentos que o pequeno desgraçado fizera em suas andanças, ele supunha. Depois esqueceu-se desse ponto, pois claramente as coisas tinham ido longe demais e estavam ficando perigosas. Sentia um grande peso em todos os membros, mas ergueu-se com um esforço e sentou-se. Algo o alertava para ser cauteloso e não revelar que por acaso ouvira o debate. Soltou um suspiro e deu um grande bocejo. Que horas são? Perguntou ele, sonolento. Gollum soltou um longo chiado através dos dentes. Ficou de pé por um momento, tenso e ameaçador. Depois desabou, caindo para a frente de 4 e engatinhando até a encosta da cova. Hobbits bonzinhos. Sam bonzinho, disse ele. Cabeças de sono, sim, cabeças de sono. Deixa um bom Sméagol vigiando, mas é tardinha. Anoitecer se arrasta. Hora de ir embora. Mas que hora, pensou Sam. E hora de nos separarmos também. Mas passou-lhe pela mente se de fato o Gollum já não era tão perigoso à solta quanto mantido junto deles. Maldito! Queria que sufocasse, murmurou. Desceu a encosta tropeçando e despertou o patrão. Muito estranhamente, Frodo sentiu-se refeito. Estivera sonhando. A sombra escura passara e uma bela visão o visitara naquela terra enferma. Nada dela lhe restava na lembrança, mas por causa dela,
Sentia-se contente e com o coração mais leve. Seu fardo lhe pesava menos. Gollum recebeu-o com o deleite de um cão. Cacarejava e tagarelava, estalando os dedos compridos e apalpando os joelhos de Frodo. Frodo sorriu para ele. Vamos, disse ele. Você nos guiou bem e fielmente. Esta é a última etapa. Leve-nos ao portão e depois não vou lhe pedir que vá adiante. Leve-nos ao portão e poderá ir aonde quiser. Só não até nossos inimigos. Ao portão, é? Guinchou Gollum, parecendo surpreso e assustado. Ao portão, mestre diz. Sim, ele diz isso. E o bom Sméagol faz o que ele pede. Oh, sim. Mas quando nós chega mais perto, nós vê talvez. Nós vê então. Não vai ser nada bonito. Oh, não. Oh, não. Vá em frente, disse Sam. Vamos acabar com isso. No crepúsculo que caía, saíram da cova escalando-a e lentamente seguiram caminho pela terra morta. Não haviam ido longe quando sentiram mais uma vez o medo que os assaltara, quando o vulto alado voara por cima dos pântanos. Pararam, agachando-se no chão fétido, mas nada viram no escuro céu do anoitecer acima deles. E logo a ameaça passou, muito no alto, quem sabe em alguma rápida missão de Barad-dûr. Algum tempo depois, Gollum se ergueu e voltou a engatinhar avante, murmurando e tremendo. Cerca de 1 hora após a meia-noite, o medo os acometeu pela terceira vez. Mas agora parecia mais remoto, como se passasse muito acima nas nuvens, apressando-se rumo a oeste, com velocidade terrível. Gollum, porém, estava indefeso de terror e convencido de que estavam sendo caçados, de que a aproximação deles era conhecida. 3 vezes, choramingou ele. 3 vezes é uma ameaça. Eles sentem nós aqui. Eles sentem o Precioso. O Precioso é mestre deles. Não podemos ir mais longe por aqui. Não, não adianta, não adianta. Palavras suplicantes e bondosas não faziam mais efeito. Foi só quando Frodo lhe deu um comando raivoso e pôs a mão no punho da espada que Gollum se levantou outra vez. Ergueu-se por fim com um rosnado e andou diante deles como um cão surrado. Assim seguiram tropeçando pelo tedioso fim da noite, e até a chegada de outro dia de temor caminharam em silêncio, de cabeça baixa, nada vendo e nada escutando, senão o vento que sibilava em seus ouvidos.